Vamos iniciar nossa aula de Ciências da Natureza, segundo e terceiro ano do Ensino Fundamental 1. A professora vai iniciar com um poema, Assim Eu Vou Crescendo. A professora não sabe quem é o autor ou autora, pois encontrei na internet, era uma atividade de complete e não tinha o nome do autor ou da autora. Então vamos começar o nosso poema. Assim eu vou crescendo. O vento jogou-me ao chão, que grande susto tomei. Afundei na terra fofa e lá quietinha fiquei. A chuva depois caiu, miudinha sem cessar. A terra ficou fresquinha e eu comecei a inchar. Após matar minha sede, tratei de trabalhar. Para firmar-me na terra, disse a raiz para brotar. Saí bem devagarzinho e na terra me espalhei. Depois do caule verdinho, a terra perfurei. Subi ligeirinho, um par de folhas brotou e de mim só um grãozinho, nova planta se formou. Que lindo poema, né? A professora gostou bastante. Aqui são os temas da nossa aula. A formação do solo, as camadas do solo, a nossa experiência, os tipos de solo e as atividades de sala de aula e a tarefa de casa. O que é solo? Você sabe dizer para a professora o que é solo? É o chão, isso. A estrada, a terra, o lugar onde pisamos, a poeira. O solo também é O solo é a camada superficial da terra e é formado por minerais e matéria orgânica que vem da decomposição dos animais e dos vegetais. Ele serve como fonte de nutrientes para as plantas, pois é a partir dele que o homem produz boa parte dos alimentos. Os solos são a base para o desenvolvimento das plantas e da biodiversidade, e também para as atividades econômicas, principalmente o setor primário, que é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O solo é o produto da ação dos seres vivos e de fenômenos da natureza. Ele existe por causa do ciclo vida e morte dos seres vivos. O ser humano utiliza o solo como base de construção de casas, ruas, avenidas e também para produzir o seu alimento através da agricultura. Entretanto, o lixo produzido pelos humanos é jogado ou enterrado no solo, causando sua poluição. A contaminação do solo traz doenças como verminoses causadas por vermes e intoxicação para o próprio ser humano. A destruição do solo, ele também é causado pelas queimadas, a erosão, pelo desmatamento, a poluição, né, que é a poluição doméstica, hospitalar, industrial e o agrotóxico. Esses fazem muito mal para o nosso solo. A formação do solo é definido como um corpo natural composto por substâncias orgânicas e inorgânicas. Presente na superfície terrestre é oriundo da desagregação das rochas. O processo que dá origem à formação do solo é chamado de intemperismo, ou seja, a desagregação das partículas das rochas e minerais que altera suas propriedades químicas. O solo é composto por três fases: sólido, que compreende matéria orgânica e inorgânica. O segundo é o líquido, que é a solução do solo ou água do solo. O terceiro é o gasoso, que é o ar do solo.
As matérias orgânicas e inorgânicas compreendem partículas minerais do solo, originadas do intemperismo da rocha, ou seja, da sua desintegração. Há também matérias orgânicas, provenientes de animais e plantas, que entram em decomposição e formam a camada de humus, como a gente consegue ver ali na imagem, as camadas do solo, né? Que o horizonte O é o humus. Com alta presença de matéria orgânica, água, animais e plantas. O horizonte A, o solo superficial, ela é mais escura por possuir matéria orgânica, água e sais minerais. O horizonte B, que é o subsolo, ele acumula sais minerais e materiais horizontes, o O e o A, e possui uma presença maior do ar. O horizonte C, rocha fragmentada, ele é constituído por fragmentos de rochas desintegradas do horizonte D, e ele tem grande presença de ar. O horizonte D, que é a rocha matriz, também conhecida como chamada de rocha mãe, ela é originária do solo. Vamos utilizar 4 copinhos descartáveis, um para o solo arenoso, que é a areia, outro para o solo argiloso, que é a argila, 2 copinhos para a água, né? Todos na mesma medida, 2 garrafas PET cortadas ao meio e 2 filtros que a mãe usa para passar o café. Vamos colocar a areia e a argila no litro. E agora vamos colocar a água. Podemos perceber que no solo arenoso ele já escorreu mais rápido, né? Esse é o solo arenoso e esse é o solo argiloso. Podemos observar que o solo arenoso já e o solo arenoso não. Pois o solo argiloso, ele retém mais a água. E o solo arenoso, ele não retém tanta água quanto o solo argiloso, pois ele é permeável à água, né? E o solo argiloso, ele é impermeável e retém mais água. Podemos ver que ele formou um barro, né? Ficou mais parecido com um barro, pois isso ocorre por ele ser muito poroso e por ser mais polar do que a areia, que ela é muito apolar, facilitando a retenção de água. Por isso, né, ele formou o barro, que forma a lama. E o solo arenoso, ele é menos poroso do que o argiloso. Além dele ser pobre em diversos minerais, ele é apolar, interagindo. Aqui vamos ter outro vídeo, os tipos de... Pronto, a professora voltou. Aqui os tipos de solos.
São 4 tipos de solo: o humoso, arenoso, argiloso e o calcário. O humoso, ele é conhecido como um solo escuro e ele é muito rico em nutrientes. Devido à grande quantidade de matéria orgânica, sendo assim, ele é bastante fértil, por isso ele é muito utilizado na produção agrícola. Ele é chamado de terra preta, ele é muito fértil, né? Ele é bastante fértil, ele é praticamente próprio para o cultivo, para as plantas e tudo mais. Deixa eu pausar um pouquinho. Meu Deus do céu, sombra. O solo argiloso, arenoso, quer dizer, desculpa. Ele tem uma grande quantidade de areia. Nutrientes. Ele é considerado um solo de ótima infiltração, ou seja, absorve muita água e por isso não é ideal. Deixa eu pausar. Ele não é ideal para a prática agrária. Esse solo ele não é o próprio para o cultivo. Existem plantas próprias para plantada no solo arenoso, porém não é próprio. Ele é mais para a construção, né? Como a gente viu antes. E o fato de que ele absorve a água, ele filtra mais a água do que o solo argiloso, né? Então vamos para o solo argiloso. Opa. Você vai pausar mesmo. O solo argiloso, ele apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a produção agrícola, pois após ser molhado, ele absorve a água, tornando-se mais arejado. Isso permite que a planta absorva melhor os nutrientes. Mas, como a professora pode dizer, deixa eu ver, pausar aqui. O solo argiloso, ele também tem plantas próprias, cultivos próprios para plantar nesse solo, pois ele não é tão não é tão rico em nutrientes quanto o solo humoso, que ele é bastante fértil, já o solo argiloso não é tanto quanto o solo humoso. Ele absorve a água, como nós vimos Ele absorve bastante água, como nós vimos na nossa experiência, né? Ele fica, se colocar muita água, ele fica muito encharcado. E o solo argiloso, ele é próprio para fazer... A professora esqueceu a palavra. Para fazer artesanato na grande consistência. Então, ele é próprio para fazer artesanais em argila. O calcário, né, como todos nós sabemos, são partículas de rochas. Ele é fácil identificá-lo, pois ele contém um grande número de pedras. Em sua composição, ele é impróprio para o cultivo, pois as pedras não permitem que a raiz das plantas desenvolva-se. Igual ali na da florzinha da professora, as pedrinhas estão em cima, mas embaixo está a terra humosa, né? A terra preta, fertilizada. O calcário, ele é utilizado para a construção de casa também, né? As pedrinhas para enfeite de jardins, enfeites nas plantas, entre várias outras coisas. O solo arenoso,
Ele é um tipo de solo cuja principal característica é o alto teor de areia em sua composição. Ele é um solo que apresenta, portanto, uma textura leve. Como a gente viu no vídeo ali, né? Ele é bem soltinho, assim. O solo arenoso, ele apresenta algumas limitações para o cultivo de certas espécies de plantas, por isso ele é necessário o manejo adequado das plantas e técnicas corretas, como a professora mesmo acabou de falar ali no vídeo. A consistência granular arenosa pode ser mais grossa ou fina, dependendo do local onde o solo se encontra. Na praia, né, ela é bem fininha. Já na pracinha, ela é um pouquinho mais grossinha. E tem entre outras, né? Elevada a porosidade e permeabilidade por conta do arranjo das partículas de areia. Pouca umidade, já que esses solos não retêm bem a umidade, como nós também vimos na nossa experiência. Ele tem alto risco de erosão, já que as partículas arenosas são mais facilmente transportadas. O solo argiloso. Ele é um tipo de solo com textura cuja composição ultrapassa os 30% de argila. Suas partículas são bem pequenas e aglomeradas, o que o torna bastante compacto. Após as chuvas, terrenos e solos argilosos que absorvem bastante água ficam encharcados. Por outro lado, na época de seca, esse tipo de solo tende a formar uma camada dura e pouco arejada do terreno, prejudicando o desenvolvimento da vegetação. Eita. Grande retenção de água, como nós vimos também na nossa experiência. Impermeável a líquido, os grãos pequenos, microporos. A professora vai pegar ali como ficou a argila depois de ter colocado a água. Olha só. Ela virou tipo uma massinha. Vocês conseguem ver? Aqui. Você não tá ali na câmera. Aqui, ó. Ela é uma massinha que a gente pode modelar, fazer o que quiser, né? Muitas pessoas usam para fazer, antigamente faziam vaso de barro, prato de barro, um monte de utensílios feitos a barro, casa, né? Bastante coisa eram feitas a barro antigamente. Hoje em dia já temos jornais, bonequinhas, enfeites para casa, essas coisas. O solo humoso. Ele é conhecido como solo umífero, pois apresenta quantidade maior do que 70% de humus em sua composição. Ele é bastante fértil, como a professora falou, por isso ele é amplamente utilizado na produção agrícola. Ele apresenta bom teor de sais minerais, bem como condições como ambiente arejado e permeável.
Com isso, a água irá circular as partículas, levando nutrição para as plantas que dependem dele. Os solos umíferos ou humoso, eles são comumente caracterizados pela terra preta. Essa coloração ocorre por conta da grande quantidade de matéria orgânica neles. O solo de calcário é o solo de fácil identificação, né? Pois ele contém um grande número de pedras em sua composição. Ele é impróprio para cultivo, pois as pedras não permitem que a raiz das plantas desenvolva-se. Ele é próprio para construções civis, construções de casa, para... como que a pessoa pode dizer? Ele é de enfeite também, enfeite para o jardim. Muitas pessoas gostam de colocar a pedra para fazer calçada, para várias outras coisas também. As características do solo e os compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Características do solo. Ele é permeável, né? A facilidade da infiltração da água. Ele tem coloração. O solo, ele tem coloração, né? Da natureza rocha-mãe. Como nós vimos, os solos, eles têm variáveis cores. Temos o solo preto, temos o solo mais claro, o solo mais escuro, mais avermelhado, mais marrom, mais marronzinho. Outras cores, porosidade, tamanho, textura, proporção entre as partículas minerais. O composto orgânico, ele é de seres vivos, organismos mortos e de matéria em decomposição. O composto inorgânico é a água, o ar e minerais. Atividades e tarefas. Aqui é um resuminho sobre o que é o solo, e os tipos de solos, para colar no caderno. Esta atividade é para responder em sala de aula, para identificar o tipo do solo, de acordo com as características abaixo. Letra A, tipo de solo que retém pouca água. Raramente as plantas conseguem se desenvolver nele. E aí, vocês sabem? Letra B, nesse solo a água é absorvida, mas lentamente, e ele se mantém úmido. Letra C, solo que tem em sua composição muito material orgânico, além da areia e da argila. 2. De acordo com os solos que você identificou, responda. Qual desses solos é o mais apropriado para o cultivo de hortaliças e plantas de jardim? Por quê? Número 3 é um pequeno texto sobre a poluição do solo, né? Para que eles possam ler. A segunda atividade é para numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e colorir ali a imagem da árvore, das rochas, das pedras, tudo que encontrar ali. Essa é a atividade da tarefa para fazer em sala de aula. Também para relacionar a segunda coluna com a primeira.
e um marca X não, um verdadeiro ou falso. E a última é para fazer a ligação, né? O que é adubar, o que é irrigar e o que é drenar. Aqui nós temos um vídeo para os alunos que não compreenderam. Espero que prestem atenção. Eita. Por favor. Espera, o senhor vai abrir no YouTube para vocês. Pra conhecer, me dá gosto de ver. Eu sei que você vai tirar o chapéu pro meu lindo pedacinho do céu. Está sentindo esse cheiro de terra molhada? E por falar em terra, você já pensou por que o solo da praia é tão diferente do solo que o planeta Terra é constituído por 4 camadas: o núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta. Hoje nós vamos falar sobre a crosta terrestre. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre e é composto por fragmentos de rochas, água, ar e matéria orgânica, que podem ser seres vivos, como as minhocas, e componentes que já foram vivos, como os restos de plantas e animais. Existem muitos tipos diferentes de solo, e hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos que têm muita areia em sua composição. Areias são pequenas partículas de rocha. O solo arenoso tem muito espaço entre os grãos de areia, por isso parece um pouco mole quando pisamos. E é capaz de absorver bastante água, que passa rapidamente para as camadas mais profundas do solo, carregando os nutrientes com ela. Por isso, com certeza, não é um bom solo para plantar. Mas os cactos, por exemplo, desenvolvem adaptações que os permitem armazenar água dentro deles para resistir à umidade e também folhas grossas, que os permitem ficar mais estáveis neste tipo de solo e também armazenar água para que possam sobreviver. Existe também o solo argiloso. Ele é composto principalmente por areia e por argila. Argilas são partículas de rochas menores que os grãos de areia. E como a argila é bem compacta, a água não consegue se infiltrar na terra, deixando esse tipo de solo bastante seco, ou quando a água consegue passar, a terra fica muito tempo encharcada, ficando alagada. Por isso, esse tipo de solo também não é o ideal para o plantio, mas como tem muitos nutrientes, os vegetais. O solo arenoso e o solo argiloso não são bons para plantar? Onde a maioria da nossa comida é plantada e colhida, então? É considerado o ideal. Ele é por partículas de rochas, água e matéria orgânica. Esse tipo de solo é rico em nutrientes e apresenta umidade, ou seja, ele não é nem muito seco e nem muito molhado. Mas o principal é que ele apresenta humus. É o humus que traz os nutrientes para a terra. Humus é a matéria orgânica depositada no solo que resulta das e plantas mortas, ou se forma através de processos naturais produzidos por bactérias e fungos do solo e por agentes externos, como a umidade e a temperatura. São esses componentes do humus que fornecem nutrientes para as plantas, tornando esse tipo de solo um solo fértil. E aí, você já está pronto para diferenciar os tipos de solo? Esta foi a nossa aula sobre os solos e até mais.